E nós estamos de volta aqui no nosso Bem Família e você já sabe, em todos os nossos programas, a doutora Simone Laurindo, lá da Oralcinha Ananindeua, a maior rede de implantes do Brasil, está sempre aqui conosco para tirar todas as dúvidas que vocês enviam para a gente. Tudo bem, doutora? Uma ótima noite. Tudo bem, Vanusa. Boa noite para vocês. É sempre um prazer estar aqui com vocês, esclarecendo, né, mais sobre esse tratamento, que a gente sabe que hoje em dia é o que a gente tem de melhor para repor os dentes que a gente eventualmente perdeu. É verdade. Doutora, hoje a pergunta é a seguinte, da Márcia Maria Viana, final do telefone 2121, lá do bairro da Marambaia. Olha que pergunta interessante. Meu pai tem marca-passo, colocou há 3 anos, ele pode colocar implantes? Oi, Márcia. A gente sempre recebe essa pergunta também. Márcia, seu pai, provavelmente ele é um cardíaco, né, que a gente fala. Então a gente precisa verificar quais são as medicações que ele toma, né? Dependendo do medicamento, a gente tem que suspender um pouquinho antes e manter essa suspensão desse medicamento um pouquinho depois, porque às vezes, geralmente os cardíacos que utilizam marca-passo ou outros tipos de cirurgia, eles tomam anticoagulantes, e esses anticoagulantes, eles, como é que eu posso dizer, eles demoram um pouquinho para coagular o sangue, ou seja, vai ter um pouco mais de sangramento que o normal. Então a gente às vezes diminui a dose, então suspende um pouquinho essa medicação para que a gente possa realizar o tratamento. É claro que a gente vai entrar em contato com o médico, o cardiologista que acompanha Exatamente, o cardiologista, para que possa ser liberado esse tipo de procedimento. Mas a gente tem pessoas que já fizeram, nós temos pacientes cardíacos que já fizeram implantes dentários e não ocorreu tudo bem, né? Exatamente. É como a gente sempre fala, né, doutora Simone? Precisa ter o acompanhamento, a avaliação, é por isso que é muito importante que você agende a sua avaliação. A doutora Simone vai falar agora qual telefone que você pode... Está aí na sua tela, mas reforça para a gente, doutora. Você pode ligar no 3277-8330, é o nosso fixo, e o nosso WhatsApp. Se quiser mandar mensagem também, é só mandar, que a nossa equipe está pronta para te atender e agendar a sua consulta de avaliação. Então, Márcia, muito obrigada pela sua participação. Continue enviando as dúvidas que vocês tiverem, que a doutora Simone, ela tem um quadro fixo no nosso programa. Todo sábado e na reprise no domingo, que você já sabe, ela vai estar aqui com a gente tirando todas as suas dúvidas. A próxima pergunta é da Cleonice Vale. Ela é lá do distrito de Coraci, final do telefone 3101. Olha só que interessante. Qual a especialidade do dentista que faz implantes? Como podemos saber se realmente ele é habilitado? Cleonice, né? Cleonice. Oi, Cleonice, tudo bem? O dentista que é especialista em implantes dentários, que realiza a cirurgia de implante dentário, é o cirurgião dentista especialista em implantodontia. A implantodontia é uma especialidade relativamente nova na odontologia, mas você pode pesquisar na internet, tem um site do CRO, Isso, onde você pode colocar o nome do cirurgião dentista, né? Ou então você pode, se eu não me engano, dá para pesquisar também por especialidades. Você pode colocar CRO, Pará, né? Tem um site do CRO do Pará, e você coloca lá o nome do cirurgião dentista, ou então pega os implantodontistas lá também. Assim, a gente é bem criterioso com os profissionais que trabalham com a gente, né? Justamente por isso, porque a gente trabalha com excelência. Para você ter uma ideia, a franqueadora, a Oralcin, ela não permite que a gente trabalhe com determinados tipos de marcas, por exemplo. A gente só pode trabalhar com determinadas marcas de implante dentário, determinadas marcas de enxerto. Então, assim, a gente é o tempo inteiro, né, acompanhado para trabalhar realmente com muita excelência. Pois é, então fique tranquila que se você for lá na Oralcinha Ananindeua, você vai ser super bem avaliado pelos melhores e mais gabaritados profissionais do mercado. Não se preocupe em relação a isso. E eu quero dizer para você que a Oralcinha Ananindeua Implantes, ela fica onde, doutora? Na Cidade Nova. Fica na Cidade Nova 7, na Arterial 18, bem em frente ao INSS.
Não tem o que errar. Fácil localização, e eu quero convidar você que mora aí nas proximidades, muitas localidades, inclusive da BR, Castanhal, Capanema, Marituba e muitos outros. Agora você já tem uma clínica maravilhosa, tá? Bem próximo de você, sem que você tenha que se deslocar para muito longe. Então, não perca tempo, o número está aí na sua tela, agende a sua avaliação, tá bom? Lá na Oral Sim Implantes Ananindeua, e você vai poder ter o seu sorriso de volta. É como a gente fala, né? A terceira dentição são os dentes fixos, acabou essa história de peça móvel, da antiga dentadura, não tem mais isso. Nós estamos no século XXI. Estamos no século XXI, acabou essa história da dentadura lá no copinho, não, isso é coisa do século passado. Agora, e outra coisa, né, doutora, super ao alcance de todos, de uma maneira que você com certeza vai poder pagar, vai estar dentro do seu orçamento. Então vá lá, faça a sua avaliação, o seu orçamento, você vai sair de lá maravilhado, porque os profissionais são super criteriosos, amáveis. Então, eu quero mandar também um abraço para a doutora Mônica, né, que é a responsável técnica lá pela Oral Sim Ananindeua, e dizer para você, vou até dizer para ela convidar você, porque no próximo programa ela vai estar aqui de volta. Eu quero convidar você para dar um pulinho lá comigo. Liga, agenda sua consulta de avaliação, que eu vou ter o maior prazer em receber, para a gente conversar, e eu vou te explicar tudo o que precisa fazer para recuperar aquele sorriso. É isso mesmo. Então não saia daí, que a gente volta já já com mais uma entrevista super especial aqui no nosso Bem Família. A Goodipax está sempre ao seu lado, nos momentos em que você mais precisa, com uma estrutura completa para tornar especial a última homenagem ao seu ente querido. São 8 planos funerários de acordo com o seu orçamento. A Goodipax conta agora com cemitério parque próprio, com várias capelas individuais climatizadas, além de amplo estacionamento e total segurança. Ligue agora ou faça-nos uma visita. Sociedade União Goodipax. O conforto e a paz de ter com quem contar. Viver bem exige saúde. E ter saúde exige mudanças. Mudança de postura, mudança de hábito e até mesmo na forma de ver as coisas. A Cafísio mudou. Mudou a marca, o site, as instalações, os equipamentos, o endereço e principalmente a forma de ver você. Cafísio, Centro de Atendimento Fisioterapêutico. Porque saúde é o seu maior bem. E nós estamos de volta aqui no nosso Bem Família, no nosso bloco de entrevistas. E como o Nelson falou no início do programa, nós vamos conversar agora com a doutora Franciane Rocha. Ela é mastologista do Hospital Ofir Loyola, da Uremia, unidade de referência materno-infantil, e também é professora da Universidade Federal do Pará. E claro, estamos dando muita relevância, muita importância aqui no nosso programa sobre o Outubro Rosa. E ela veio falar conosco sobre o câncer de mama. Doutora Franciane, muito prazer, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso Bem Família. E nós gostaríamos imensamente de agradecer, porque eu acho que a informação ainda é uma das grandes armas contra o câncer de mama, né, doutora? Isso, boa noite a todos. Eu também queria agradecer muito, primeiro, a lembrança do nome, o convite, a oportunidade de falar de um tema tão relevante para todas nós, né? E que com a divulgação da informação a gente pode impactar no tratamento delas também e na sobrevida. Com certeza. E a primeira pergunta, né, que a gente faz para a doutora Franciane é: qual o número de incidência de câncer de mama no Pará, doutora? Bom, os dados todos que eu vou falar são a respeito do INCA, né? Foram Sim. informações retiradas do site do INCA. Que é o Instituto Nacional do Câncer, né? Lá ele tem uma previsão de 740 novos casos para o Pará e 360 casos para a capital, né?
E para o Brasil todo é em torno de 59.700 casos. Mas eu queria ressaltar uma coisa. No Pará, apesar da gente ter 760, a taxa bruta, ou seja, aquilo que se divide pelo número de habitantes, é em torno de 17. Mas na capital é 44. Então, os casos estão todos vindo para a capital. Né? Então, aqui é onde se concentra o maior número de casos. Talvez pelos hábitos da população, né? Que o câncer de mama, ele é muito mais para aquela paciente que posterga a gravidez, que fuma, que bebe um pouco mais. Então, esse perfil também é um perfil de risco, né? E é um perfil mais de cidade grande, mais né? de capital. De capital. É verdade que o câncer de mama ele só perde para o câncer de colo uterino aqui na nossa região? Nós tínhamos uma incidência muito alta de câncer de colo uterino por conta do HPV, né? Mas esse número está quase se igualando. Sim. Então, existe quase um empate aqui. A mama no resto do Brasil ela tem maior incidência e aqui está praticamente igual ao câncer de colo de útero. Que é outro problema também muito sério, né, doutora? E assim, as pessoas sempre perguntam, né? Quais são as causas do câncer de mama? Olha, isso é uma coisa muito importante de falar porque vem muito a culpa quando o paciente recebe o diagnóstico, né? Ele pensa o que foi que deu errado, o que foi que eu fiz de errado. E no câncer de mama as causas são sempre multifatoriais. Então não existe uma coisa que ela fez que determinou isso. Vários fatores concorrem para aquele acontecimento, né? Múltiplos erros de DNA vão se acumulando até que ela forme a neoplasia. Sim. Então existem alguns fatores de risco que a gente poderia colocar, acho que seria importante, né? Existem fatores de risco que a gente não pode modificar. Por exemplo, ser mulher não podemos modificar. Embora os homens também tenham mama. Câncer de mama, né? Um homem a cada 100 mulheres terá câncer de mama. A idade também, porque existe uma faixa etária em que existe a predominância do câncer de mama, que é entre 45 a 55 anos. Então, o fato de nós envelhecermos também nos predispõe. Não que o envelhecimento vai dar, mas é um dos fatores. Um dos fatores. A menarca precoce, antes dos 9 anos. A menarca é a primeira menstruação, né? Antes dos 9 anos. E aquela menopausa muito tardia, depois dos 55 anos. Isso também é um fator de risco. Esses fatores a gente não pode modificar. E a hereditariedade, né? Eu nasci numa família em que eu tenho a mãe já teve câncer de mama, a tia já teve câncer de mama, a avó já teve. Então a hereditariedade também não tem como se modificar. Embora ele represente apenas 10% dos cânceres de mama, a hereditariedade. Então é muito pouco, né? É pouco, sim. Mas existem aqueles fatores que a gente pode modificar, né? O nosso comportamento ele pode ser modificado, como o controle do peso. Isso é muito importante, especialmente na pós-menopausa, que é uma época em que a mulher já ganha peso mesmo, né? Mesmo comendo as mesmas coisinhas, ela acaba ganhando peso. Então, esse controle de peso, a atividade física regular é muito importante. Não fumar, né? O fumo ainda tem um impacto terrível, ele não consegue corrigir, né? Os erros do DNA, o tabagismo não consegue. E muito associado ao câncer de mama, mais até do que o tabagismo, embora o tabagismo seja muito importante, é o álcool. O álcool também, as nossas mulheres estão bebendo muito mais hoje do que bebiam antes. Então existe um efeito cumulativo da bebida alcoólica, né? Aquele que é quanto mais, que é todo final de semana eu vou beber, isso tem um impacto. Talvez não muito jovem, mas com envelhecimento, associado com o alcoolismo, isso acaba tendo impacto. E também a falta de atividade física. Muito importante. Muito importante. A pessoa sedentária não consegue controlar o peso. Sim. Especialmente na pós-menopausa. Então, como você falou, são vários fatores que levam, né, as causas a mulher ficar mais predisponível a ter o câncer de mama. E doutora, quais as chances de cura? Porque muitas pessoas pensam assim, né? É o que todo mundo pensa, a maioria. Estou com câncer, vou morrer imediatamente, né? É muito impactante. Mas, na realidade, quais são as chances de cura para uma mulher que se descobre com câncer de mama? Isso vai depender muito do estadio em que ela fez. Ou seja,
em que oportunidade ela foi? Foi um diagnóstico precoce? Então, ela fez um diagnóstico no estádio 1, ela terá mais de 95% de chances de cura. Excelente. Mas quando você vai fazendo o diagnóstico no estádio 2, estádio 3, ou seja, tumores maiores com um comprometimento axilar. Sim. Porque o tratamento do câncer, ele nunca é só local, ele é loco-regional, é a mama e a axila. Sim. Né? Então, quando você tem tumores grandes, já com o linfonodo comprometido debaixo do braço, você vai entrando em estadios mais avançados e a sua chance de cura vai caindo também. Isso é a importância do diagnóstico precoce. Sim. Então, muda a vida da paciente, ela fazer um diagnóstico com um tumor de 2 centímetros, de 1,4. É muito diferente do medo, né, que o paciente tem, às vezes da vergonha que o paciente tem, e ele vai escondendo, vai fazendo um diagnóstico quando o tumor já está com 5, 6 centímetros. Né? Eu, muda de estadio. Com certeza. Gostaria de fazer uma pergunta. Você tem notado que com todas essas campanhas, as mulheres realmente têm procurado mais cedo, ou ainda você recebe muitas pacientes no seu consultório, onde você trabalha, que já estão com estágio mais avançado? Olha, eu recebo muitas pacientes da capital mais preocupadas. Elas vêm em busca da campanha, uma amiga teve câncer de mama, ou a tia teve câncer de mama, muito preocupadas, às vezes bem precoce mesmo. Mas do interior ainda não, eu ainda não tenho sentido isso. Hoje mesmo, na Uremil, uma paciente de 60 anos com um tumor muito grande, congelando a axila. E aí a gente pergunta, mas como foi que aconteceu isso? Não, doutora, eu me bati e há 3 meses aconteceu. Provavelmente ela não valorizou. Sim. Né? Não valorizou o acontecimento do tumor crescendo. Ou teve vergonha, não foi. Ela é da zona rural. Então ela teve que chegar ainda à pequena cidade dela para conseguir chegar na capital. Então esse retarda o tratamento também. Né? Retarda o tratamento, né? Então sempre é bom a gente estar informando essa mulher, né? As campanhas realmente elas têm que se intensificar, né? E o autoexame, está existindo aí uma controvérsia, né? Tem pessoas que estão dizendo, principalmente da parte do INCA, que o autoexame ele não é muito benéfico, mas na sua opinião, ele ainda é importante para a mulher? Olha, eu acho que o autoexame é muito importante. A gente tem alguns órgãos internacionais que ainda apoiam, o NCCN apoia. A preocupação é com o overdiagnostic, quer dizer, você faz muito diagnóstico além do que precisa. Entendi. Né? Mas a nossa realidade é diferente de uma capital grande. Nós não temos mamógrafos com muita facilidade. Então, essa paciente que faz o autoexame, ela acaba chegando mais cedo, no ginecologista ou no mastologista. Que ela não faça regularmente, mensalmente, mas que ela aprenda a conhecer o corpo dela, aprenda a conhecer a mama. No início ela vai ter muita dificuldade, ela vai achar que tudo é muito duro, tudo é muito estranho, mas ela, com a continuidade, ela vai perceber, nossa, mas eu não tinha isso mês passado, tá estranho isso. Eu acho que eu vou no ginecologista. Só isso já vai fazer com que ela faça o diagnóstico mais precoce. Com certeza. E olha só, gente, você está vendo aí imagens do autoexame. Então, não é bicho de 7 cabeças, né, doutora? Não, é uma coisa que você vai para frente do espelho e se toca realmente, verifica cada pedacinho da sua mama, da sua axila. É muito importante que você faça isso, como a doutora falou. Não precisa você fazer mensalmente, a cada 15 dias, não. Mas uma vez ou outra é bom que você faça, porque dessa forma você vai estar sabendo identificar alguma anomalia, tá bom? Então, não deixe de fazer. E outra coisa que eu gostaria também de perguntar para você é com qual frequência a mulher deve procurar o ginecologista ou a mastologista? É por questão de idade? Como é que é? A gente precisa sempre estar informando a mulher, independente da idade, ela precisa ir quantas vezes por ano no médico? É uma excelente pergunta. Para aquelas pacientes que têm um antecedente familiar de 1º grau, ou seja, a mãe teve câncer de mama e a irmã teve câncer de mama, aos 35 anos ela fará a primeira mamografia dela. Né?
E depois, pelo INCA, ela fará a partir dos 50 anos. Mas o exame, isso nós estamos falando de uma paciente rígida, uma paciente que não tem nenhum sintoma, problema, nenhum tumor. Mas pelo histórico... Exatamente. Nós estamos falando de uma paciente que não tem tumor. É muito diferente de uma paciente com 42 anos que está palpando um tumor. Ela não posso ir porque é só com 50. Não existe isso. Ela vai sempre. Então, na sua pergunta, sempre que a paciente tiver alguma sintomatologia nodular ou saindo líquido pela mama de maneira espontânea, ela acordou e o sutiã dela estava sujo de uma secreção. Isso é importante, ela não apertou, né? Sim. A mama muito vermelha, a mama excessivamente dolorida ou deformada, o bico da mama entrou, né? Alguns sintomas nos fazem ir ao médico imediatamente, independente da idade, né? A gente, infelizmente, tem casos até no OFI de pacientes muito novas, com 24, que é uma fase em que a mulher não vai procurar um mastologista. Sim. Então, normalmente a porta de entrada é o ginecologista, que acaba fazendo o exame da mama, pede o ultrassom e, se fizer um diagnóstico, ele vai encaminhar para o mastologista, né? Diferente dessa paciente que eu falei da primeira vez, com um perfil de risco que tem um antecedente familiar de primeiro grau. Sim. Então, independente de qualquer coisa, o correto mesmo seria ir todo ano, né? Fazer o check-up geral. Sim. E a partir dos 60 anos, a pessoa precisa ir realmente 2 vezes no... Porque existe muito isso, né, doutora? Acha que ficou viúva, que ficou idosa, e aí não vai mais ao médico. A gente ainda vê muito isso, e ao contrário. Aí é que precisa, porque o envelhecimento traz mais predisposição, né? Traz tumores de vulva, né? Tumores de vagina. Aí as pessoas não têm medo de fazer o preventivo porque já não está mantendo relação. Isso, acha que uma coisa então não precisa. Não, até mesmo com a recomendação do INCA, que é 69 anos, ela não precisa parar de ir no médico, porque ela não tem mais a obrigatoriedade da mamografia. Ela vai no médico, ela vai ser examinada, e se houver algum achado, algum encontro, então ela vai submeter a mamografia. Ah, então tá ótimo. Olha só, gente, nós vamos continuar esse bate-papo maravilhoso aqui com a doutora Franciane Rocha, aqui no nosso Bem Família. No próximo bloco a gente volta já já. A Goodipax está sempre ao seu lado, nos momentos em que você mais precisa, com uma estrutura completa para tornar especial a última homenagem ao seu ente querido. São 8 planos funerários de acordo com o seu orçamento. A Goodipax conta agora com cemitério parque próprio, com várias capelas individuais climatizadas, além de amplo estacionamento e total segurança. Ligue agora ou faça-nos uma visita. Sociedade União Goodipax. O conforto e a paz de ter com quem contar. Viver bem exige saúde. E ter saúde exige mudanças. Mudança de postura, mudança de hábito e até mesmo na forma de ver as coisas. A Cafísio mudou. Mudou a marca, o site, as instalações, os equipamentos, o endereço e principalmente a forma de ver você. Cafísio, Centro de Atendimento Fisioterapêutico. Porque saúde é o seu maior bem. E nós estamos de volta aqui no nosso Bem Família, conversando com a doutora Franciane Rocha. Ela que é mastologista do Hospital Ofir Loyola, da Uremia, Unidade de Referência Materno-Infantil, e também é professora da Universidade Federal do Pará. E claro, falando sobre um assunto de extrema importância, de extrema relevância para as nossas mulheres, que é o câncer de mama. Doutora, eu gostaria de lhe perguntar uma coisa assim que eu já escutei e que até eu já tive essa dúvida mesmo. A mamografia é um exame muito doloroso, né? Muito dolorido, a gente sente muita dor. E uma vez eu ouvi uma senhora me falando, eu não vou fazer porque apertam tanto meu seio que é capaz de eu ter um câncer, né? Então, eu gostaria que você falasse sobre isso, se tem algum risco, né, de contaminação, inclusive, as pessoas têm medo. E a pergunta que não quer calar, o que é melhor de se fazer? A ultrassonografia mamária ou a mamografia? Mamografia.
Então vamos começar da dor da mamografia, né? Então a mamografia é um exame extremamente útil, ele faz o screening, ou seja, ele consegue detectar uma paciente positiva, portadora de câncer de mama, que não tem sintoma nenhum e que o médico também não consegue palpar nada. Por isso é importante, ele vai causar impacto na sobrevida dela. Por isso que a mamografia é necessária. A dor da mamografia é rápida, 3 segundos de dor, né? Ela aperta, aperta, aperta e ela solta a mama. É necessário ainda a compressão. Está vindo outros instrumentos, que é a tomossíntese, mas ela vai ter quase a mesma dor da mamografia, porque a gente necessita da compressão para que faça a diferença de realce da mama, dos nódulos, né? Uhum. Então, ele é um exame que é importante. Não tem ainda como você postergar isso. Microcalcificações, que é o primeiro indício do câncer, do carcinoma in situ, aquele carcinoma que está restrito, é através da mamografia. Só se vê na mamografia, o ultrassom não consegue ver. Então, ele é importante, precisa ser feito. O trauma não consegue desencadear câncer. O único trauma que desencadeia câncer é o trauma da boca, aquele que você machuca com a prótese dentária. É o único câncer que é decorrente do trauma. O trauma da mamografia não causa. Outra coisa que eu gostaria de falar é sobre o câncer de tireoide, que muita gente relacionou a mamografia, a exposição à mamografia ao câncer de tireoide. Isso não existe, não há trabalho nenhum que comprove isso. Então é seguro, você pode fazer a mamografia que senão vai desencadear câncer de tireoide. E entre ser ultrassom ou mamografia vai depender da densidade da mama. Sim. Então, para as mulheres jovens, a mamografia não vai ter qualquer benefício, porque a imagem vai ser muito obscurecida. Sim, então a gente não vai conseguir ver. Para a mulher idosa, a ultrassonografia também não vai ter muito efeito, porque o ultrassom ele precisa de propagação de som com um anteparo sólido. Aí é só gordura, então ela não forma tumor. Sim. Então existe uma faixa etária em que a mamografia é muito benéfica, existe uma faixa etária em que a ultrassonografia é muito benéfica. Eles se complementam às vezes, né? A mama está muito densa, mas essa paciente está fazendo terapia hormonal e a mama está mais jovem do que deveria estar na idade, então eu preciso complementar com o ultrassom. Mas não que haja uma sobreposição. A única coisa que eu acho que é mais importante é que a mamografia vê microcalcificações pequenininhas e a ultrassonografia não consegue ver. Por isso que a mamografia ainda é considerada o carro-chefe de screening para o câncer de mama. Ótimo, então, gente, é isso aí. Não tem como. Não tem como. Tem que fazer sim a mamografia. A mamografia ela é fundamental, fundamental. Você tem que procure com antecedência, né? Mas é importantíssimo que você faça pelo menos uma vez no ano, ou dependendo, né, doutora, do histórico familiar, até 2 vezes por ano, porque é a única arma que nós temos ainda é a prevenção, porque as chances de cura no início, como a doutora falou, é de 95%. Então, não perca essa chance. E assim, a gente precisa desmistificar, né? Tem gente que ainda diz assim, doutora, quem procura acha, eu não vou ficar me tocando porque eu ainda vou achar alguma coisa, né? Ou então tem vergonha que o companheiro deixe, que é uma realidade também que acontece. Mas você tem que entender que a sua vida, ela é mais importante, né, do que qualquer coisa. Então, você precisa realmente se cuidar. E, doutora, a gente quer lhe agradecer pela sua participação aqui maravilhosa, assim, muito esclarecedora, muito mesmo, muito obrigada. Eu que agradeço. Eu espero muito. contar com você outras oportunidades, porque a informação também é uma das nossas grandes armas, né? Com o maior prazer, virei sim. Muito obrigada. E doutora, eu gostaria que você também deixasse o número do seu consultório para quem estiver, né, vendo e queira fazer uma consulta com você. Bom, eu tenho um consultório que está na internet, é só procurar, né? Franciane doutora Rocha, Franciane Rocha, mastologista. Isso. É bem fácil. Então, pronto. Ela também tem consultório e trabalha no Hospital Fir Loyola e na unidade de referência materno-infantil. Muito obrigada, querida. Eu que agradeço. Muito que Deus continue a lhe abençoar e proteger. Muito obrigada. Tá bom? E é isso aí, gente. Não saia daí que a gente volta agora
com Júlia Pontes dando dica de filmes para você. A Goodipax está sempre ao seu lado, nos momentos em que você mais precisa, com uma estrutura completa para tornar especial a última homenagem ao seu ente querido. São 8 planos funerários de acordo com o seu orçamento. A Goodipax conta agora com cemitério parque próprio, com várias capelas individuais climatizadas, além de amplo estacionamento e total segurança. Ligue agora ou faça-nos uma visita. Sociedade União Goodipax. O conforto e a paz de ter com quem contar. Viver bem exige saúde. E ter saúde exige mudanças. Mudança de postura, mudança de hábito e até mesmo na forma de ver as coisas. A Cafísio mudou. Mudou a marca, o site, as instalações, os equipamentos, o endereço e principalmente a forma de ver você. Cafísio, Centro de Atendimento Fisioterapêutico. Porque saúde é o seu maior bem. Olá! A paz do Senhor Jesus a todos. A nossa dica de filme de hoje para você assistir com toda a sua família é Até o Último Homem, filme baseado em fatos reais indicados a vários Oscars. Acompanhe a história de Desmond T. Doss, um doutor da tropa norte-americana que durante a Segunda Guerra Mundial se recusa a pegar em armas. Durante a guerra em Okinawa, ele trabalha na fileira médica e salva por volta de 75 homens. Um lindo filme que mostra que o compromisso com a palavra de Deus e a fé são fundamentais. Você pode assistir o filme Até o Último Homem na Netflix e também no YouTube. Na semana que vem eu volto com mais dicas bem legais para você. Até o nosso próximo Bem Família, aqui no seu canal 14, TV Grão Pará. Tchau!